Bem-vindo ao Sindicast, o podcast do Sind Lojas Caxias do Sul, que está sendo apresentado diretamente do 7º Simpósio Estadual do Varejo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante: criatividade e vendas, o que todo mundo precisa. Eu sou Maria Eduarda Fortuna, sou diretora do Grupo Solares de Comunicação e hoje eu recebo aqui duas pessoas muito importantes que eu admiro muito o trabalho delas: Bruno Bazanella e Maiara Sâmia. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite, que bom, né? É um prazer estar aqui, ainda mais com essa mesa tão especial. Então, muito obrigada também pelo Sind Lojas e pela Duda estar aqui nos acompanhando nesse momento. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade, acho que a gente nunca precisou tanto falar sobre criatividade, então eu agradeço pelo espaço para a gente poder papear aqui juntos. Que legal. Falando sobre criatividade, como é que ela pode ser usada com estratégia para se diferenciar no varejo? Hoje foi o tema do meu papo aqui, né, dentro do simpósio, e eu percebo que a gente tem valorizado muito pouco a criatividade, né? A criatividade, ela não é arte, quadros, música. A criatividade é a nossa capacidade de resolver os problemas complexos do dia a dia, e a gente cada vez tem mais problemas nessa realidade. Exato. E ela precisa ser utilizada com os nossos times para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de perceber o que o cliente está falando, as necessidades que ele tem, para que a gente possa criar experiências, propostas de valor novas, para que a gente possa superar os desafios, valorizando as ideias do time, patrocinando nessas iniciativas que podem gerar vantagens competitivas, mas principalmente fazendo com que a criatividade se materialize em novas experiências e propostas de valor para o nosso cliente. E como trazer isso para diferenciação, né? A questão, como trago isso para o meu dia a dia, assim? Duda, tu sabe que eu falei aí na palestra hoje e vou reforçar aqui, né? O arroz com feijão bem feito, a gente ter processos organizados, a gente ter ritos com o nosso time para que a gente possa conversar sobre o que está sendo percebido, é excelente, mas assim, tudo combina com farofa, né? Exato. Então, assim, a gente poder trazer esse diferencial, a gente poder pensar em campanhas específicas, como a gente trabalha a fidelização, como a gente surpreende, cria memórias afetivas com o cliente. Eu vejo a criatividade muito colocada dentro desse lugar, né? A gente fazer o cliente lembrar da gente, lembrar da nossa marca e, mais do que isso, querer voltar. Que eu acho que a gente fala muito sobre a experiência digital, sobre as novas tecnologias, mas a gente está tendo, né, nas últimas pesquisas aí reclamações sobre o atendimento presencial. Então, minimamente pensar nessa experiência, né, de acolhimento, de ter tempo de ouvir o cliente, de conversar com ele. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa enxergar isso como um investimento, né? Perfeito. A gente tá sem tempo, tá na correria, mas as pessoas querem acolhimento, as pessoas querem conversar. Ser ouvidas, né? E é essa construção que a gente precisa fazer dentro do varejo. Perfeito. Bom, Mai, tu vai falar sobre vendas, né? Quais são os 3 pilares essenciais para vender mais? Acho que essa é a resposta que todo mundo busca, né? Que é vender mais. Hoje, principalmente, né, também estava ouvindo ali a palestra do Bruno, mas principalmente hoje, o primeiro pilar principal que eu acredito muito e tem muita força são pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E a gente não precisa só que a pessoa tenha a melhor técnica de venda, ou que ela ache que seja, né, como o Bruno estava falando, seja a pessoa mais criativa, mas ela tem que gostar de se relacionar, de olhar no olho, de atender no 1 a 1, de conversar, de prestar atenção, sair um pouco do automático e entender que aquela pessoa que está ali contigo, seja por WhatsApp, seja por Instagram, ou seja de forma presencial, ela realmente ela tá precisando da sua atenção, porque ela busca por algo, né? E você tem a solução para entregar para ela. Mesmo se você venda produto ou serviço, é de extrema importância que você e a sua equipe esteja preparada para receber as pessoas, né? A gente aprende a trabalhar com a rejeição também, porque muitas vezes o vendedor, ele tá ali disposto a atender, e aí começa, aquele cliente não foi legal, ou o cliente não respondeu o WhatsApp, ou a cliente veio e não comprou nada, mas faz parte desse processo da venda, a gente oferecer o produto e acontecer de às vezes a pessoa não querer
comprar ou não ser o momento, porque é uma construção. Então, pessoas precisam de pessoas e precisam entender o que o meu público precisa, qual que é a melhor solução que eu entrego, o que vai fazer o meu negócio crescer baseado nesse relacionamento. Eu acredito muito na conexão. E aí, baseado nisso, né, meu segundo pilar, muito fortemente, é conexão, é o tema do nosso simpósio, isso, né? simpósio e tudo mais. E claro, acredito em vários outros fatores, mas o quanto é importante a gente criar processo de venda, mas a gente criar o processo baseado no que a gente vai se conectar, no público que a gente tem, no que a gente vai vender, em como que a gente pode fazer para ouvir melhor o cliente e se conectar com ele, porque a gente não pode só querer vender. A gente tem que criar uma conexão, uma confiança, porque imagina, o consumidor ele já acorda cheio de dúvida. Tô cheio de dúvida, não sei o que vai acontecer, não sei se eu compro A, B, cheio, né, recebendo muita oferta. E aí o que acontece? Eu vou comprar com quem me gera mais confiança, com quem eu posso confiar, para perguntar. Às vezes é uma pergunta que para o consumidor talvez seja besta. Então, o segundo pilar que eu acho tão importante é o pilar da conexão, que é o tema, né, do nosso simpósio desse ano de 2025, mas o quanto é importante a gente se conectar com as pessoas. A gente sabe que realmente a gente vai ter muita tecnologia, como a gente estava falando antes, muita tecnologia trazendo para o nosso favor, mas esse 1 a 1, esse olho no olho, né? Ouvir o cliente, sair um pouco do automático. E eu tava até comentando, que eu vou trazer na minha palestra também, a gente pode postar hoje de tarde. Que o quê? Que vendo bolo de laranja na Praça Dante às 17 horas por R$10. A primeira pessoa vai perguntar: que bolo, que sabor tu vai vender, né? Sempre tem, sempre né? vai ter. Qual que é o valor, qual que é não sei o quê. Então, a gente não pode se cansar de ser repetitiva, de explicar para a pessoa como é que funciona o nosso negócio, como é que a gente está entregando, como é que a gente está fazendo. Que o óbvio precisa ser dito, E né, exatamente isso. A gente precisa trazer a informação, a gente precisa entender que isso vai fazer, não é só se conectar, mas ter o conhecimento, o conteúdo do produto que a gente entrega, a solução que a gente entrega e também entender o que o outro precisa. E essa conexão, ela vai trazer resultado. Às vezes a gente quer só vender. Não, e o vender é uma consequência das conexões que a gente gera. E as pessoas, elas precisam disso. Indiferente de qual plataforma, seja online ou offline, presencial, a gente precisa disso. E o último pilar que eu trago, tão importante também, tanto quanto os outros, né? É quanto a gente está disposto a estar em movimento, a expansão do nosso negócio. O movimento é o quê? Eu preciso fazer ações para crescer o meu negócio. Eu preciso participar de um evento para poder gerar conexão. Eu preciso gravar stories para as pessoas verem o meu negócio. Eu preciso enviar mensagem no 1 a 1 para poder tá trazendo meus clientes de volta. O cliente, ele não tá mais disposto a ir lá bater na tua porta e falar: eu quero comprar de você. Você precisa ser visto, você precisa gerar conexão, você precisa criar pontos de encontro. Então, você precisa crescer o seu negócio, expandir ele cada vez mais, estar em movimento para ter resultado. Que legal. Obrigada, Mai. Bruno, voltando a falar um pouco de criatividade, quando a gente fala de criatividade em tempos de inteligência artificial, a gente está perdendo essa essência de trazer isso, né? Como é que tu enxerga? Olha, eu vejo a inteligência artificial como uma aliada para que a gente possa ampliar nossa capacidade de produtividade. Mas eu vejo com bastante preocupação quando a gente delega a ela a criação de coisas. Por quê? Todo o algoritmo, toda a base de conhecimento, ela está sustentada em coisas que já existem, que já foram documentadas. Então, a gente está criando coisas com base no passado. Isso pode nos dar alguns parâmetros, mas eu acho que as coisas mais incríveis que a gente pode criar e pode propor, elas são criadas pensando em variáveis que não estão no passado. Na nossa visão de momento, no nosso repertório, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, na nossa ambição. E isso a IA não entrega, né? Então, o que eu vejo é que a IA pode nos ajudar, sim, a fazer análise de muitos fatores, né? Ela pode ampliar as nossas referências para que a gente conheça coisas e a gente crie coisas mais potentes, mais poderosas. Acho que é um recurso que a gente precisa usar, que a gente não pode ter medo, né, e se afastar. Mas, por outro lado, eu penso que é fundamental que a gente também valorize a nossa capacidade, né, de perceber as coisas, o nosso feeling, a nossa manha de fazer as coisas, porque eu acho que as empresas de tecnologia estão investindo muito dinheiro para se assemelhar a algumas tecnologias sociais que a gente tem e a gente não valoriza, né, que é o olhar empático, que é a gente conseguir perceber que uma pessoa está desconfortável, que é a gente lapidar, né, esses recursos que a gente já tem e que muitas vezes a gente não dá tanto valor, assim. Então, eu vejo com cautela, né? Eu acho que a IA não vai resolver todos os nossos problemas,
A gente é que vai, mas a gente às vezes tá preguiçoso, tá com foco em outras coisas, tá sem tempo, e acho que a gente precisa pegar esses assuntos com foco e determinação para resolver. A criação do futuro, ela é nossa responsabilidade. Exato, e eu vejo isso com uma certa preocupação também, porque na criação mesmo, né, a gente tá delegando tudo para IA e esquecendo de a gente criar, a gente pensar, a gente ver, né, referências disso e acaba delegando absolutamente tudo, né, quando ela pode ser uma aliada, mas não o penso de tudo, né, Bruno? É, porque a gente pode sim utilizar ela para ter algumas ideias, para a gente fazer análise de referências, mas eu penso que quem conhece o nosso cliente somos nós. A gente é que sabe sobre o nosso negócio. Como a Mai trouxe, assim, eu é que sei aonde que eu quero chegar com o meu negócio. Então, eu preciso fazer um esforço de criar coisas que façam sentido com a minha estratégia. A IA ela é uma ferramenta para analisar variáveis, para ajudar a catalogar informações, mas a criação, na minha opinião, sobre o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer as coisas, ela não pode ser delegada para a IA. Eu vejo que ela pode nos ajudar, sim, na automação de processos, na análise de alguns relatórios, trazendo alguns insights sobre o comportamento do passado no nosso negócio. Agora, o futuro é nossa responsabilidade, não tenho dúvida. Legal. E mais nesse sentido, né, para o vendedor, hoje a gente tem muita automação, né? Mas a questão da humanização nesse atendimento, isso não tem como delegar para uma inteligência artificial, né? Não, e na verdade, assim, a gente sabe o quanto, né, a IA vai vir realmente para ajudar, principalmente no início do processo da venda, tá? Porque o que acontece, às vezes, o cliente hoje, o nosso consumidor, ele tá muito imediatista. E tem muitas lojas, negócios, né, que estão perdendo venda por não responder de uma forma ágil. Então, assim, eu tô completamente com vontade de comprar algo. Eu quero uma resposta. Eu tô super querendo imediato. E se o comércio, se o local não está preparado para me responder naquele momento, talvez ele perca aquela venda, ele deixe dinheiro na mesa porque ele não está respondendo de forma rápida. Porque realmente o consumidor está cada vez mais imediatista. Mas o que acontece? Ou eu tenho alguém preparado ali, disposto a atender via WhatsApp, via Instagram ali de forma automática, ou eu vou conseguir automatizar esse processo no início da venda, que vai me facilitar, que vai conseguir qualificar o meu cliente. Então, as primeiras perguntas ali é possível sim ainda fazer. Tá, Mai, mas eu sou microempreendedora, não tenho como fazer um alto investimento em IA. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar prioridades. A gente tem que aproveitar a tecnologia básica, mínima, bem feita ali do WhatsApp, do Instagram, para fazer com que o processo nos ajude. Nem que seja uma resposta automática, nem que seja, mas algo que receba, que acolha aquela pessoa e que logo em seguida eu possa gerar essa conexão. E isso vai acontecer. Tem muita gente que está super preparado com a IA, que está fazendo com que eu tenha já todo o meu processo comercial já ativo, já automatizado, mas e aquele cliente, aquele negócio que ainda é pequeno que não consegue, ele precisa entender o que de pouco que o WhatsApp disponibiliza ou o Instagram para poder colocar no atendimento dele. E não deixar de atender esse cliente, não deixar de responder ele, porque você vai perder venda. Sim, e isso aí, é um grande problema. Eu passei por isso essa semana, procurando, né, um atendimento numa farmácia, mandei mensagem às 8 horas da manhã. Foram me responder às 8 horas da noite. Então, olha o gap. É Isso óbvio que eu não ia esperar 12 horas para ser atendida e eu fui para concorrência. Isso aí. Né? Então, às vezes é o básico que precisa ser feito, a gente ter esse atendimento com rapidez. Hoje a gente busca também velocidade nesse atendimento, mas a qualidade, humano, essa conexão também é importante, né, Mai? Isso aí. E aí, por exemplo, vamos trazer esse exemplo aqui que tu trouxe, né? Você enviou o WhatsApp para aquela farmácia e não te respondeu. O que ele poderia ter feito, né? Como hoje tem grandes redes que estão fazendo. Tem o WhatsApp na loja, mas não tem equipe suficiente. Agradece, diz que vai demorar um pouco o atendimento, mas já põe o link do site. Porque daqui a pouco tu clicando ali no site, tu digitava o remédio que você... Nossa, você já precisava. Então você não deixou de ser atendida, houve ali uma resposta, uma empatia. Eu sei que você tá precisando, eu não vou conseguir te atender agora, mas clica no nosso link aqui no nosso site e a gente vai conseguir em breve te responder. Enquanto isso, você já pode comprar por aqui, né?
Então, são coisas que daqui a pouco é um detalhe simples. Tu colocar ali o link do site, a pessoa vai poder comprar. Ai, que bom. Às vezes tu nem queria mesmo que a pessoa só quer o preço, o valor, o motoboy já vem, despacha, entrega pra ti. Pronto, resolvido. E aí, se caso fosse algo mais complexo, uma consultoria, um atendimento, um processo que demoraria um pouco mais, por exemplo, a gente trabalha em consultoria, com vendas mais, produtos mais complexos, aí a gente vai aguardar. Mas o que a gente consegue responder na hora, hoje sim, a gente consegue dar essa resposta de uma forma automatizada, sem fazer grandes investimentos. E para o varejista que está nos escutando, né, mas algumas características que tu vê num bom vendedor para ele escolher os vendedores da loja dele. Quais são as características básicas que tu acha que tem que ter um bom vendedor? Perfeito. Um bom vendedor, primeiro, como eu falei, ele não precisa ser extremamente comunicativo, mas ele precisa ser um bom ouvinte, né? Precisa gostar de pessoas. E aí a gente precisa ouvir. 80% da venda é ouvir e 20% é falar. E nesses 20% ainda a gente tem que fazer as perguntas assertivas. Por exemplo, a gente entra numa loja e eu quero comprar um blazer vermelho. Eu quero comprar, vamos aqui, a gente tá na maioria mulher, né? Então eu quero comprar uma roupa. Eu não tenho esse produto naquele momento. O que o vendedor tem que fazer? Perguntas assertivas. Ele não tem que dizer não tenho. Quem sabe, de outro jeito, outra forma, o que tu acha, que ocasião que tu vai usar, como que tu vai usar, onde, e aí tu vai conseguindo absorver o melhor. Então, primeiro, sem sombra de dúvidas, não precisa ser extremamente comunicativo, que a gente trabalha isso, mas ser um bom ouvinte e gostar de pessoas. O segundo ponto que eu acho extremamente importante é ter empatia, se colocar no lugar do outro, tá? Eu te entendo perfeitamente, eu imagino que a tua vida tá super corrida, mas eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso. A empatia, ela é fundamental, porque não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o que ele tá passando. Às vezes a filha doente, às vezes o grupo do WhatsApp, às vezes acabou de bater o carro. Então, assim, entender que eu sei que tu tá passando por um problema, como é que eu posso te ajudar para resolver aqui, pra gente chegar na solução. E eu acho que o último fundamental é saber trabalhar com a rejeição. A venda, ela é baseada no não, né? Talvez o sim que eu tô dando hoje foi um não que eu dei ontem. Ontem eu não queria comprar. Opa, mas peraí, ela me atendeu bem, eu não comprei, mas hoje eu vou querer comprar, né? Não, ontem eu não tava afim, não era o meu dia, mas hoje sim eu quero. Então, o meu sim de hoje, com certeza, foi o não de ontem. A rejeição, ela é extremamente importante para ser trabalhada. É o autoconhecimento, é tipo entender que a minha habilidade como vendas vai ser positiva, mas eu não vou vender o tempo todo. Eu vou precisar trabalhar isso de uma forma positiva. Legal. Bruno, ainda falando sobre criatividade, tu tem algum case de alguma empresa, enfim, que tu já atendeu e que usou isso da melhor forma para inovar? Claro, sabe que quero fazer uma conexão com o que a Mai está trazendo, né? Olha como é importante a gente, como empresários, né? A gente também entender a relevância de fazer investimento em desenvolvimento. Perfeito. Porque tanto a criatividade quanto quando a gente fala a respeito da empatia, dessa escuta mais qualificada, a gente está falando de desenvolvimento de competências que não são um PDF que tu vai assistir, um vídeo curto que tu vai ver no YouTube. Perfeito. E agora eu vou me tornar empático, né? Exato. Nós fizemos uma jornada na Farofa de capacitação para times dentro da cooperativa Santa Clara, com foco no relacionamento do time, para que as pessoas pudessem ter mais proximidade, mais pertencimento e pudessem participar mais da construção, inclusive, de novos produtos, de novos serviços. E eu gosto de destacar isso porque quando a gente chega num ambiente e o ambiente ele é silenciado, pouco participativo, não significa que a empresa não seja boa, né? É uma cooperativa centenária, mas as pessoas também precisam ser lembradas daquilo que é básico. Então, eu poder chegar num ambiente de trabalho e eu dar bom dia para os meus colegas, isso não é uma obrigatoriedade, mas isso é uma gentileza, é construção de ambiente, né? Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da criatividade, é uma construção de ambiente que permita com que a gente observe o que está acontecendo, aquilo que o cliente está nos trazendo, mas daí é a aplicação disso na realidade, né? Como que eu transformo isso numa abordagem específica? Como que eu acolho o cliente que está chegando um pouco mais estressado, preocupado? Porque é só a gente fazer um exercício nosso, assim, né, na nossa rotina. A gente tem muitas responsabilidades, muitas demandas. O quanto a gente, às vezes, pode estar passando para o vendedor que está nos atendendo uma mensagem também equivocada, né? Porque a gente está com uma outra preocupação. E eu vejo que todos os problemas que a gente tem dentro desse ambiente, né, que o varejo nos oferece,
ele pode ser um ambiente educativo, ele precisa ser um ambiente A educativo. gente tem que treinar sempre o nosso time, né? Isso é importantíssimo. Muito, porque a criatividade, ela não vai acontecer instantaneamente Claro. porque eu sentei com as pessoas e falei, agora vocês são criativas. Não, ela vai acontecer, ela vai se materializar com o exercício da nossa visualização daquilo que acontece no dia a dia, aquilo que a gente escuta, as oportunidades que a gente percebe, as rejeições, né? Aquilo que a gente não consegue atender, como a gente transforma isso em oportunidade. Mas para mim o ponto é, nós não estamos dedicando tempo para fazer esse tipo de conversa com qualidade. Perfeito. Né? Então é aí que eu vejo que sim, não faz sentido eu deixar um vendedor dedicado 8 horas, 6 horas para responder o WhatsApp imediatamente. Ele não vai conseguir. A IA pode nos ajudar. Mas esses ganhos de tempo, a gente precisa escolher onde a gente vai investir. E a sugestão que eu dou é que a gente invista no desenvolvimento das competências socio-relacionais, né? Não adianta a gente ter um time de especialista em produto, em colorimetria, em tecido, em tecnologia. Os nossos times precisam ser especializados em gente. Que legal. Esse é o Eu acho que convite. Esse é o Perfeito. principal, né? Entender de pessoas, entender as pessoas do nosso time, como a gente pode treiná-las para que elas estejam preparadas, né? A gente falou bastante isso no podcast aqui com a Patrícia Palermo, onde ela falou da importância de treinar o time de vendas para que ele esteja preparado para dar o melhor atendimento na hora que receber, né? Alguém na sua loja, enfim, ele tem que ter a essência, a voz da marca, né? Então, como ele leva tudo isso, né, Mai? Isso aí. E hoje, muito importante isso que a gente está falando aqui. Eu sei que a gente tá. O simpósio ele é para isso. Ele é um ambiente no qual a gente busca conexão, sim, mas muito mais conhecimento. Sair da nossa caixa e buscar. E às vezes é uma palestra que eu já ouvi uma coisa parecida, mas não importa, porque Reforça, a gente tem né? que. Reforça. E a gente sai daqui mais motivado, com a aplicabilidade. O que eu posso fazer amanhã que eu aprendi hoje, entende? E isso também acontece dentro da nossa empresa. Se a gente tem um treinamento, se a gente investe, não é porque o funcionário ele não tá te ouvindo, mas é porque tu tá todo dia ali naquele ambiente, tu tá todo dia ali naquela caixa. E a liderança, de fato, ela, às vezes ela é repetitiva, como a gente disse, o óbvio deve ser dito, mas pra quem tá ali na ponta, tem um grau de dificuldade realmente, sabe? A gente trabalhar tudo isso que a gente tá falando. Então, investir em ambientes como esse, como o simpósio, investir em treinamentos, em capacitação para dentro da sua equipe é fundamental para que ela saia do automático. Nós mesmos estamos no automático, eu brinquei ali antes, eu gravei um vídeo, conversei e tal, quando eu olhei, opa, eu não dei o play. E a gente começou a rir, por quê? Porque é o automático. Isso também acontece dentro do nosso negócio. Às vezes a gente tá gravando o vídeo e não ligou o play. Exato. E isso, em vários momentos, eu tô ali atendendo e tal, e eu, peraí, minha cabeça ainda tá na venda anterior, peraí. E o que a gente faz? A gente faz essa renovação de conhecimento, de conteúdo, através de treinamento, através de capacitação, através de novos ambientes, novos ecossistemas. A gente faz com que as pessoas entendam de fato. Por quê? Porque o colaborador hoje, ele tem que estar sendo treinado e capacitado. Ele não chega pronto para atender o que você está vendendo. Ele não chega, por mais que ele seja o melhor vendedor, a melhor liderança, ele tem que passar pelo processo. E uma informação muito importante que eu tenho certeza que o Bruno vai concordar comigo, a cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa ali dentro para aquele vendedor trazer? Porque daqui a pouco eu sou uma excelente vendedora, mas eu tenho que trazer o que é cultural para a empresa. O que a empresa traz, quais são os valores daquela empresa. E aí também isso é baseado através de treinamento e capacitação. Como trazer isso, né? A essência e a cultura da empresa, Bruno. Porque quando a gente valoriza aquilo que já existe dentro de um contexto organizacional, o esforço é muito menor. Né? E eu sei que às vezes, quando as pessoas olham para essas demandas que a gente está trazendo, né, de qualificação, de desenvolvimento, começam a pensar assim, mas o varejo tem que estar aberto, a gente não tem tempo, né? O case que tu me perguntou ali antes, que a gente desenvolveu na cooperativa, né, com os times de base, a gente conseguiu fazer dinâmicas de cocriação em 15 minutos. Né? Pessoas que não participam do processo de construção e divisão de novos produtos, sugerindo derivações, né, do produto a partir desses elementos que são base da cultura, assim, da cooperação, da colaboração. Mas eu realmente acredito que cada ambiente organizacional ele vai ter características específicas. Eu tenho uma loja que ela é muito tradicional, muito conceituada, eu preciso valorizar isso. Não, mas a minha loja ela é nova, ela é moderna, ela tem uma outra proposta, eu preciso valorizar isso. A gente precisa trazer
né, para a vivência, para os argumentos, essa construção. Mas eu vejo que a gente tem um grande desafio de que também os donos de negócio tenham a consciência de que o mundo e a sociedade não é o que eles acham certo ou errado, ou o que eles querem que seja, né? A gente precisa olhar para os fenômenos que estão acontecendo na sociedade e entender que, sim, temos uma nova geração entrando no mercado de trabalho. A gente precisa adaptar as nossas empresas para esse cliente, né? Porque o colaborador, ele de alguma forma é nosso cliente também. Perfeito. Então, quem não cuida do seu vendedor, não cuida do cliente. Então, eu penso que a gente tem... dentro. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar é dentro. Somos a nossa Sem equipe, dúvida. né? Se a gente não cuida com atenção, né, do nosso vendedor, ele não vai cuidar com a atenção do nosso cliente. E isso é um símbolo gigantesco de cultura. Agora, se eu tenho uma boa escuta, se eu crio espaço de diálogo, se eu preparo as pessoas, se eu estimulo as pessoas a fazerem, né, a venda acontecer, eu vejo que aí a gente começa a entrar para um caminho de valorização da marca, do ambiente, das pessoas, e que ele, sem dúvida, é um ciclo virtuoso, assim. Acho que o desafio que a gente tem é dar devida prioridade para isso. E como trabalhar a criatividade das nossas equipes? Como é que eu trabalho justamente aliado à inteligência artificial, mas como trabalhar a criatividade no dia a dia? Duda, eu acho que a gente está perdendo muitas oportunidades no dia a dia de falar sobre coisas do cotidiano. A nossa rotina está tão acelerada que a gente não tem mais aquela pausa para o café, aquela troca informal, às vezes, no dia a dia. E assim, gente, a gente tem que aproveitar o que está acontecendo. É Odete Reutemann, Fazenda, é um fato relevante que está acontecendo na semana. Ele pode se transportar para uma campanha, ele pode virar um motivo de conversa com o cliente. Mas se a gente não tem espaço para a gente minimamente falar sobre o que está acontecendo, a gente não tem combustível para a criatividade. O combustível da criatividade é a criatividade, é a curiosidade. É a curiosidade. A curiosidade, ela é o combustível da criatividade. Quanto mais a gente estimula as pessoas a quererem saber mais sobre o cliente, a quererem saber mais sobre os nossos produtos, a quererem saber mais o que o nosso concorrente está fazendo, por que não? A gente está trazendo vantagens competitivas e qualificando as conversas, né? A gente está conseguindo trabalhar num diálogo com o nosso time sobre como a gente se diferencia, né, do contexto que já é conhecido para fazer mais, melhor, diferente, né? O que eu vejo é que a gente não tem investido tempo de qualidade para fazer essas trocas. Eu não estou falando de uma tarde inteira tomando chimarrão, comendo pipoca com melado, assistindo a novela. Não eu tô falando de a gente ter ritos, ter momentos onde a gente pode parar e pensar assim, o que a gente aprendeu essa semana? Quais são as vendas aqui que a gente mandou muito bem? Aqui onde a gente não conseguiu avançar, por quê? Será que a gente precisa de ajuda para avançar? Será que a gente precisa de alguém para trazer novas ideias? Será que a gente precisa de treinamento para os nossos vendedores? Eu acho que é um pouco dessa conversa que a gente precisa trazer para o dia a dia. As soluções não vão cair milagrosamente ali do ChatGPT, né? O ChatGPT está repetindo o que outras pessoas estão fazendo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, de novo, né? A curiosidade para entender o que no nosso contexto aqui está acontecendo e que eu posso aproveitar, que eu posso construir junto com o meu time para fazer diferente. Materializar isso em experiências. Acho que esse é o convite. Com o nosso time de vendas, né, Maia? É essencial, é analisar a semana, como foi a semana, o que vendeu, o que não vendeu, por que não vendeu. Então, o tempo todo a gente fazendo essas reuniões, esses ritos, como o Bruno falou, né, para avaliação, né? Se a gente não avalia o que a gente fez, a gente não tem como medir, né? Perfeito. E muito importante, duas questões aqui que o Bruno trouxe que eu achei extremamente importante. O processo, ele precisa de rotina, né? Tudo precisa de rotina. Eu sou mãe aqui de uma pequena e a minha filha, ela é maravilhosa quando ela tá dentro da rotina. Quando a gente sai um pouco assim, sabe, parece que toda a casa sai. E vamos trazer isso pro nosso negócio. Quando a nossa equipe, ela tem um processo de rotina e não é algo engessado de maneira nenhuma. É processo criativo, é processo de curiosidade, é saber e tudo mais. Mas o processo precisa de rotina e a rotina ela é baseada em quê? Dentro das vendas. Ela é baseada através de dados. Quanto que eu vendi no mês passado? Quanto que eu vendi nos últimos 6 meses? Quem que eu vendi? Se hoje, eu quero perguntar aqui pro pessoal que tá assistindo,
Quais são os seus 10 principais clientes que compraram contigo, que fizeram as melhores compras nos últimos 30 dias? Será que você sabe responder? A sua equipe comercial sabe responder? A gente precisa saber desses dados e é assim que vai nortear para a gente poder vender mais. Eu fiz 10 ligações ontem. Opa, dessas 10 ligações, quais foram positivas, foram boas, funcionaram? Dessas ligações eu vou continuar repetindo elas porque elas foram boas. Ou talvez não, talvez aquele produto precisou daquele atendimento, eu preciso mudar semana que vem. Não adianta agora a gente ter uma lista de transmissão e enviar 100 mensagens para todo mundo de forma assim aleatória, em grande quantidade, em massa, sem ter a personalização, sem ter o cuidado, sem olhar os dados de quem eu tô enviando. Tô chamando o Bruno aqui, qual foi a última vez que ele comprou comigo? É melhor a gente enviar 5 mensagens personalizadas de forma assertiva, buscando dados, né, dentro do nosso processo comercial, da nossa rotina, do que a gente enviar 100 mensagens. O índice de conversão, que é quantos eu enviei e quantos responderam, ele vai ser muito maior. Então, isso funciona muito bem. Dentro do que a gente está trabalhando dentro da empresa, a gente tem processo comercial, a gente tem rotina, mas a gente buscar esses dados, o que a gente tem que funciona. Mas eu não tenho esses dados, não tive como investir em CRM, não tenho como. Começa do básico bem feito, faz uma planilha de Excel, nome, telefone, endereço que comprou, quando comprou, como. E aí sim a gente vai vendo, opa, tá funcionando isso aqui. Não é perder 60% do tempo só em preenchimento de CRM e tudo mais, não. É otimizar isso com que isso traga resultado do teu negócio. O que a gente está fazendo que está funcionando? E dentro desse papo aí da criatividade, trazer... Bruno, o que tu fez hoje ali no teu setor que funcionou, que deu certo? Vamos replicar na área comercial, né? Duda, o que tu fez lá no RH, enfim, outros setores? Essa troca também é válida para poder fazer o que deu certo em outro setor funcionar aqui no meu setor também, né? Gente, eu tô me sentindo muito inspirada com tantos insights que a gente teve hoje. Foi incrível. Muito obrigada, Mai. Obrigada, Bruno. Imagina. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. Esse foi mais um Sindicast que está sendo apresentado direto do 7º Simpósio Estadual do Varejo do Sind Lojas Caxias do Sul. Espero que vocês tenham gostado e se liga nos próximos episódios que estão incríveis. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.